Olá, Isis Vieira aqui, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 2, Legislação Trabalhista, falando agora sobre rotinas do departamento pessoal. O que todo dono de negócio precisa saber quando não tem um setor de RH dentro da sua empresa. Vamos lá? O setor de recursos humanos é crucial para o sucesso das empresas. Ele é comumente associado a atividades estratégicas, como a atração de gente talentosa, mas também conta com tarefas mais burocráticas, chamadas de funções do departamento pessoal. No segundo caso, o RH passa a ser chamado de DP e realiza uma série de tarefas para garantir a relação legal entre o empregado e o empregador, como controle do ponto, registros de trabalho, gestão de férias, benefícios e relação com os sindicatos de classe. Essas funções do departamento pessoal podem até ser menos estratégicas, mas são indispensáveis ao funcionamento da empresa. Existem diferentes tipos de contratos, por exemplo, com prazo determinado ou indeterminado, que regem a relação entre empregado e empregador. Se forem feitos de maneira incorreta, podem prejudicar a empresa e render ações trabalhistas. Nesse primeiro caso, o DP, após o processo de recrutamento e seleção, garante que os recém-contratados sejam adequadamente efetivados ao quadro de trabalho. Ele cuida dos quesitos legais, como a assinatura da carteira e o registro no sindicato, além da inserção dos benefícios obrigatórios. A desatenção a essa etapa pode render graves problemas à empresa. Por exemplo, se o profissional trabalhar um dia sem contrato ou carteira de trabalho assinada. Isso pode ser motivo para intervenção do Ministério do Trabalho. Outra função do departamento pessoal é a administração do ponto e da jornada de trabalho. Nesse caso, o setor fica responsável por monitorar, registrar e gerenciar os horários de entrada e saída de cada colaborador. Isso é sua assiduidade. O controle de ponto é importante em dois principais sentidos. O legal, visto que há uma carga horária que o empregado precisa cumprir, geralmente de 44 horas semanais, e o produtivo, ao passo de que uma boa jornada permite a entrega de grandes resultados. O registro do ponto está cada vez mais moderno. Há sistemas em nuvem que cumprem boa parte das tarefas de monitoramento e controle, deixando o setor de DP focado na administração dos resultados e na cobrança dos profissionais. Todo empregado conta com uma série de benefícios, sendo alguns obrigatórios e outros opcionais à empresa. Os obrigatórios são exigidos por lei ou acordo sindical, como é o caso do FGTS, do 13º salário e em certas categorias do plano de saúde. No entanto, o DP também tem a função de estudar a viabilidade e selecionar os benefícios complementares ideais aos profissionais. Ótimos exemplos são o celular corporativo, o Vale Cultura, o Vale Refeição e a Bolsa de Estudos, bastante usados. Ao escolher os melhores benefícios, é preciso levar algumas coisas em consideração, por exemplo, o orçamento da empresa, a cultura organizacional que deseja desenvolver e o perfil dos empregados. Depois, basta ter consistência e controle no repasse dos benefícios. Gente, demitir alguém não é tarefa fácil. Eu já tive nesse lugar e sei como é difícil. Uma parte do trabalho fica com o RH estratégico ou com o líder imediato, responsável por comunicar a demissão e fazer a entrevista de desligamento. O departamento pessoal é responsável por efetivar o fim do contrato. Nesse caso, o DP deve ter um trâmite direto e contínuo com o setor contábil da empresa, porque é preciso calcular o 13º, as férias proporcionais, o FGTS e outros acréscimos proporcionais ao tempo de trabalho, garantindo um desligamento justo. O setor também precisa dar baixa na carteira de trabalho ou no contrato vigente, indicando que a relação empregado-empregador chegou ao fim. Como é um processo delicado, o DP precisa ter atenção aos documentos sem perder de vista as pessoas. Após 12 meses de trabalho, os profissionais têm direito a um período de férias que dura em torno de 30 dias, mas que pode variar de acordo com o número de faltas no mesmo período.
É papel do DP cuidar de todos os trâmites necessários. Em parceria com o líder imediato, o DP precisa decidir qual é o melhor período para que o funcionário tenha suas férias. Também precisa garantir que a documentação esteja em ordem e que o salário e o proporcional de férias sejam pagos com certa antecedência. Um pouco mais complexos são os casos de licença, no qual o DP precisa se planejar, tendo em vista o médio e longo prazo. A licença pode durar alguns meses ou até vários anos, no caso de doenças ou lesões graves, e tudo deve ser bem calculado. Uma importante tarefa do DP é cuidar da saúde física e mental dos empregados. O setor deve garantir que a empresa tenha um local de trabalho agradável e seguro para seus colaboradores, do contrário, uma série de problemas podem ocorrer. Para esse controle, o DP conta com dois principais mecanismos: os exames admissionais e demissionais. Assim, dá para se certificar que os colaboradores estão entrando ou saindo com saúde da empresa e então adotar as medidas cabíveis. Todavia, é preciso pensar em práticas mais profundas. A integração de atividades como ginástica laboral e o incentivo por meio de benefícios complementares a exercícios físicos podem trazer muita diferença à saúde dos empregados e beneficiar a organização. O departamento pessoal também é responsável por pagar os salários e comissões dos empregados. Ele deve estar bem alinhado ao setor financeiro para garantir que o time receba até o 5º dia último do mês, salvo algumas exceções. Em paralelo ao pagamento, o DP deve conferir se o holerite está em ordem, por exemplo, se os valores devidos estão sendo efetivamente descontados e se o salário confere com o que está descrito, evitando problemas maiores no futuro. Bom, essa aula fica por aqui. Eu espero que você esteja aproveitando o conteúdo. Está sendo feito com muito carinho. Para quem ainda não me conhece, toda a minha jornada como consultora de recursos humanos iniciou no departamento pessoal. Trabalhei para vários escritórios e eu oriento que, se você quer entrar nesse caminho também de recursos humanos, escritórios contábeis são grandes escolas para que você aprenda todos os processos. Departamento pessoal é suporte para o setor jurídico da empresa, né? Com seus cálculos trabalhistas. Então tem muita coisa bacana para aprender dentro dessa rotina. Não é fácil, mas se você tiver um cronograma, e eu vou deixar aqui no link para que você baixe todas as obrigações mensais, anuais, né, do departamento pessoal, faça isso e aproveite bastante. Como vimos, há uma série de funções do departamento pessoal que devem ser cumpridas com o máximo de exatidão, evitando problemas legais e operacionais no futuro. A empresa e os próprios empregados serão beneficiados com o seu bom trabalho. E o que eu deixo também de experiência própria é que tudo no departamento pessoal dá para se corrigir, porém com juros e multa. Então, se organize para ser um bom profissional desse setor. Até a próxima aula.